Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 do nosso livro Docência em Ensino Superior, da Pimenta e da Anastasio. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte, essa é a parte 2, né? A parte 2, a segunda parte fala sobre universidades, faculdades isoladas, diversos locais de trabalho dos professores. Como seriam, então, esses locais em que os professores estão ali inseridos, instaurados, né? Vamos ver, então. Bom, tornar-se professor. O que eles entendem sobre isso aqui, né? Só um momentinho. Pronto, é só alguns ajustes aqui que eu precisava fazer. Todos prontos. Então, tá aqui, né? Então, tornar-se professor. Ponto de partida, né? Conhecer sobre a lei magna da educação, que é a LDB, né? Então, quem não leu ou precisa se inteirar sobre ela, tem um vídeo aqui embaixo, né? Acho que 2 ou 3 partes, que ficou uma aula muito grande, né? Então, quem quiser pode ficar à vontade, só clicar na descrição do vídeo. Universidade, ela tem que ter autonomia didática, está lá na LDB, né? Tem que ter autonomia didática, administrativa e financeira e tem que proporcionar indissociavelmente ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, quem viu a parte 1 desse vídeo sabe que nos professores horistas, a gente discutiu sobre isso, que eles recebem por horas aula, eles simplesmente se dedicam ao ensino. Por isso a importância dos concursos públicos, os professores serem exclusivos e trabalharem 40 horas, tá? Justamente porque dentro das 48 horas, metade é para ensino e a outra metade para pesquisa e extensão, certo? O que é um centro universitário? É aquele centro universitário, é aquele em que a educação ela, está em uma ou mais áreas. Então, eu tenho, por exemplo, o centro de filosofia, e o centro de matemáticas. Eu tenho um centro universitário que trabalha cursos formadores de professor de filosofia e professor de matemática. Posso chamar de centro universitário. Como que eu considero uma instituição como faculdades integradas? Reúnem instituições de diferentes áreas de conhecimento. Então, eu tenho, por exemplo, eu me formei nas faculdades associadas de Uberaba. Lá nós tínhamos cursos de secretariado executivo bilíngue, que é uma área do saber, cursos de licenciatura, português, inglês, português e espanhol, cursos de agronomia e zootecnia. Como são áreas de diferentes conhecimentos, nós vamos chamar isso de faculdades, tá? Institutos ou escolas superiores atuam em áreas específicas do conhecimento. Aí, se fosse, então, só de zootecnia, aí instituto ou curso superior. E universidade? A universidade é reconhecido pela diversidade de áreas, pela diversidade de cursos e pela quantidade específica de cursos de extensão, de pesquisa, de nível de pós-graduação. Tem uma aula sobre o Plano Nacional de Ensino, está aqui também nas descrições, que te explicam os detalhes sobre isso, tá? A universidade no Brasil, a história da universidade do Brasil, tá? Então, vamos lá. O modelo que nós tivemos de educação, é um modelo que vem da Europa, não foi criado aqui para nós com a nossa subjetividade. Lá na Europa, nós tínhamos, então, 2 níveis de universidade. Nos primeiros anos, ela estudava o trivium. O que é o trivium? É exatamente essa parte que estuda essas 3 matérias. Trivium vem de 3, né? Gramática, retórica e dialética. Então, você tinha que saber domínio da linguagem, tinha que saber falar em público, ter uma boa retórica, discursar em público, que geralmente os religiosos que faziam isso, né, os padres que eram estudiosos de universidades, depois ficou a clássica de que vai se tornar a burguesia. E a dialética é saber convencer a partir do outro, do discurso do outro. Quem fazia dialética lá na Grécia Antiga era o Sócrates. Então, houve aqui nesse modelo jesuítico uma cristianização daquilo que foi feito na Grécia. Então, lá aquela história da caverna do Platão, né, da alegoria da caverna do Platão, Platão diz que havia 2 mundos, o mundo inteligível e o mundo tangível, e que havia uma verdade instituída pelo sol de fora da caverna, que era a verdade imutável das coisas, a verdadeira realidade. A Igreja Católica pega isso e faz uma leitura de que existe o mundo da caverna, que é a Terra, o mundo de fora da caverna, que é o céu, e a luz é a luz de Deus. Tá? Então, para convencer o sujeito disso, ele precisa saber o que o sujeito pensa. Isso é uma dialética, né? São ideologias formadas no diálogo, no pergunta-resposta, por exemplo. E depois, né, nos últimos anos do ensino superior, quadrivium, que é a parte que eles chamam de aritmética,
geometria, astronomia e música. Veja que música é o nível mais alto do conhecimento aí, né, para a Idade Média. Esses métodos, eles eram usados de que forma? Primeira coisa, lembremos que não existia imprensa, então não tinha livro didático, não tinha como levar a matéria para casa, deixar a aula gravada, estudar depois, não. Então, a aula era ao vivo e ela dependia do professor. Então, nós temos um professor que já era alfabetizado, o que ele fazia? Ele lia a lição, lia em voz alta. E o aluno, para provar que sabia, como não tinha como escrever, né, nós estamos falando de uma época anterior à prensa, o aluno era questionado e ele respondia de forma oral. Daí a gente pegar até 1970, meu sogro fala que ele tinha prova oral. O professor selecionava o tema e ele, na hora, tinha que responder aquilo. Esse é o modelo, tá vendo? Que não está tão longe da gente. Estou falando de Idade Média aqui, ó. Em 1970, meu sogro estudava com esse mesmo modelo. O professor lia, né? Os alunos escutavam, não tinha como anotar, né? E depois a prova era oral. Então tinha que ter uma memória muito grande. Daí o ensino tradicional ser pautado na memória. Né? Que esse monte de matéria que a gente passa para os alunos, eles têm que memorizar para fazer a prova. Tá? Muito bem. O professor, então, quem era? Era um sacerdote cumpridor de lei. Olha a lei. Ratio edutiorum, estudiorum, né? Estudiorum. Ó. Vou tomar esse aqui, né? Esse professor sacerdote, ele continua até hoje no modelo tradicional, como se o professor estivesse no pedestal, só ele tem o saber, o aluno é uma tábula rasa, o professor vai alimentando, o saber é transferido de um para o outro, né? E aqui o projeto político-pedagógico, ele era feito não com a democracia da LDB no artigo 14, ele era instituído pela cúpula religiosa e era comum a todas as escolas jesuíticas em qualquer país de atuação. Então, a mesma educação que se tinha em colônias, por exemplo, portuguesas na África, Angola e Moçambique, Cabo Verde, era a mesma que se ensinava no Brasil. Por quê? É um modo não só de transmitir conhecimento, mas é um modo de controle. Então, a educação tradicional, ela tem realmente algumas vantagens de transmitir o conhecimento? Tem. Qual conhecimento? Aquilo que a classe dominante deseja que a pessoa saiba. Né? E para quê? Por que a punição é tão violenta? Né? A punição é tão violenta porque não é para discutir o poder, é para cumprir o poder. Então, se você, por exemplo, vai a uma instituição religiosa, você se confessa a um padre, você tem a sua punição, ficar de joelho e rezar tantas Ave Marias. Mas não é para você questionar essa punição e nem mesmo reparar o seu erro. Por quê? Pressupõe-se uma hierarquia de dependência, né? O padre em cima, a mesma coisa, o padre e o professor em cima e o aluno embaixo, tá? Então, é para obediência. Por isso que foi substituído o modelo politeísta pelo modelo monoteísta no Brasil, porque era uma única regra muito mais fácil de controlar quem aqui estava. Muito bem, os elementos do sistema universitário francês e alemão originaram o seguinte: até então, os brasileiros eram enviados à Europa para estudar, quando mais de 3.000 bolsas foram concedidas. Bolsas concedidas, tá? Bolsas concedidas para quem? Para a elite, que já sabia ler e escrever. Então, você vai imaginar, lá no livro Iracema, do José de Alencar, mostra isso. Na cena final, o Martim pega o filho dele com o Iracema e vai para a Europa. Então, quem que vai estudar na Europa? Né? São pessoas que vão se formar em Direito ou Medicina. Quem leu aí Memórias Póstumas de Brás Cubas deve se lembrar disso, né? Ele era advogado. O Bentinho também era advogado. E outra, eles não exerciam a sua função aqui, porque eles já eram muito ricos. Em nome dessa riqueza, né, eles não trabalhavam. Quando realizavam algum trabalho, era de favor para alguém igualmente muito rico. O resultado disso é que a gente tem ricos, né, no país que não trabalham. Só todo mundo é assim? Lógico que não, né? Vocês estão vendo o Theo aqui? Pois é. Ó. E nós temos o pobre. Os pobres, eles eram chamados de desqualificados. Qualificados era aquele que tinha diploma, mas não trabalhava. O desqualificado era aquele que não tinha diploma e, portanto, tinha que trabalhar.
Aí a indicação de leitura e memórias póstumas de Brás Cubas, né? O Leonardinho, o personagem principal, ele tinha que fazer pequenos bicos, ele teria que articular alguma coisa, porque ele não tinha diploma universitário e tal, né? Enquanto o Bentinho e o Brás Cubas, né? Eles não trabalhavam, ok? Isso era um modelo que já existia na Europa. Quem assistiu também ao filme Menino do Pijama Listrado deve se lembrar, né, que havia o professor tutor. O professor tutor ia até a casa, né, da criança, ensinava a criança, assinava o documento dizendo, agora ela pode fazer faculdade, ela está apta. Quem tinha dinheiro para pagar esse professor tutor? Só a elite, né? Então essa criança possivelmente ia fazer faculdade, depois de adulto, voltava formado, e por já ser rica, não se misturava ao trabalho. Lembramos que na concepção religiosa que nosso país foi formado, o trabalho, moçada, não estou inventando nada, que não, nem fazendo oposição a alguma seita religiosa. O trabalho é uma maldição. Como maldição, professor? Olha lá na Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No 3,19 ele diz o seguinte, né? Vocês estão expulsos do paraíso. Adão e Eva foram expulsos porque ela teve aquele problema lá do fruto da árvore proibida, e a frase de Deus é: terão que comer o pão com o suor de seu rosto. Ou seja, para trabalhar agora que você está expulso do paraíso, você vai ter que, sim, para comer você vai ter que trabalhar. Então, antes, quando estava no paraíso, fruto direto de Deus, as pessoas não precisavam trabalhar. Então, ricos estariam, teoricamente, no paraíso, por isso não trabalham, são cristãos de excelência. Vocês já viram alguma frase semelhante quando fala cidadão de bem? Então, se referindo a esse pessoal aqui, né? Cidadão de bem. Né? Frase cretina, inclusive, né? E os pobres expulsos do paraíso, eles terão que trabalhar. A palavra trabalho vem de tripalium, que significa aquele tridente que o capeta lá vai enfiando nas pessoas, obrigando as pessoas a fazerem o que não gostam. Significa, ao pé da letra, sentir as dores do parto. A dor do parto, né? Sentir a ideia de alguma forma, estar penando para executar uma função. Beleza? Bom, aqui. As universidades no Brasil, elas têm agora outras funções, que é formar professor. Onde forma professor? No curso estricto sensu, curso de mestrado e doutorado, tá? Especialização melhora aquele professor que já foi formado, aquele profissional que já está graduado, e os cursos de mestrado e doutorado, eles formam, além de um saber a mais, né? Eles formam também professores. O ENAD, tem uma aula sobre avaliação no curso superior. O ENAD é a prova que o aluno faz quando ele forma, né? E ele mede a qualidade, o aluno está saindo, mede a qualidade do curso que ele fez e mede a qualidade da instituição. Então, é muito importante que o aluno faça isso, porque é por meio desse diagnóstico que as leis que vão melhorar o sistema do ensino superior podem ser elaboradas. Um terço desse professor tem que estar em sistema de integral, ou seja, 40 horas aula, tá? Então, esse um terço aqui do professor na universidade é um desejo que a gente quer. A gente sabe que nós temos já esse valor, 33% desse valor, já é para professor horista, beleza? Então, a gente quer chegar a um terço de professor com tempo integral. A gente não consegue chegar a isso, né? E publicidade dos atos universitários. O que é isso? Né? É colocar no site, no jornal da instituição, o nome do professor, o curso que oferece, o currículo lato sensu deles, né? Os cursos de extensão, o que a universidade adquiriu, quais são os projetos. Isso faz parte agora de um mundo mais democrático, menos concentrado no poder, que foi a criação do nosso país em termos acadêmicos, né? O poder muito religioso. O capítulo 2 agora, vamos falar de ensino superior e as finalidades. Bom, anos 70, perda da identidade secular e tomada de uma identidade administrativa. É quando aquele modelo religioso foi substituído por um modelo de empresa. O que uma empresa quer? Uma empresa quer lucro, não é isso? Tá? Como uma empresa quer lucro? Nós precisamos de uma rápida formação de mão de obra. Lembra, o Brasil ali passou pelos 50 anos em 5, com Juscelino, muitas transformações de ordem arquitetônicas na área da engenharia, construção da Transamazônica, por exemplo, né, de usinas. Então, nós precisávamos de mão de obra. Então, aí cursos rápidos com resultados efetivos.
por isso, não dava para formar professor para depois formar essa mão de obra. E aí vem o tecnicismo do do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Então, diz assim, expansão da rede privada. Para ajudar nessa fabricação de mão de obra, nós vamos aumentar a oferta de ensino superior. Professor, mas isso é bom. É, mas olha o interesse da rede privada. Ó, agregação das empresas financiadoras. A empresa financiadora, que está ajudando a universidade a ser o que ela vai exigir determinado tipo de mão de obra. Então, matérias que são desafiadoras no sentido, né, de criticar o sistema, como filosofia, sociologia e tal, essas matérias elas vão ser ensinadas com menos ênfase no ensino que é particular e com mais ênfase no público, porque o ensino público ele questiona o sistema. Por isso que os seus professores de universidade pública são muito mais esclarecedores no sentido político, às vezes a aula ela perde o foco conteudístico e ganha uma dimensão política, justamente porque é um ato político discutir sobre a vida na sociedade universitária. Enquanto na universidade particular ou na escola particular tem que terminar a apostila, terminar o conteúdo, né? Porque a escola é uma escola empresa. Ok? E onde fica na escola empresa o ensino, pesquisa e extensão? Pois é, não fica, só fica isso aqui, ó. Eu me formei numa universidade particular, o que eles me ensinaram? Isso aqui, ó. Eu fui aprender a pesquisar na pública, beleza? Fui fazer curso de extensão na pública, porque isso aqui tudo gasta dinheiro. Então, se na sua universidade pública tem lá 200 pesquisadores naquela área, naquele tema, a universidade particular vai ter 2, né? Porque a universidade tem que dar bolsa, tem que financiar o projeto, né? Meu projeto de mestrado foi feito em uma universidade particular. Eu precisava de dinheiro para fazer o que eu queria, que era jogos na área da educação. Jogos mesmo, aplicativos, né? E eu não consegui fazer, né? Isso aqui não foi liberado para mim, certo? Então é muito difícil fazer pesquisa na área privada, porque ela demanda muito dinheiro. Projeto político institucional. Tem um vídeo aqui na descrição do projeto político institucional da UFTM, que está no seu cronograma de prova. Dá uma olhadinha, tá? O que é isso? Ó, é projeto, porque tem a ver com o pensamento de como deve ser a educação em determinado recorte temporal. É político, porque a educação, toda ela, impreterivelmente, é um ato político, onde tem vida, tem política, tem negociação, tem discussão, né? Tem cessão de poderes, tem hierarquias institucionais. É pedagógico, porque tem a ver com a forma de transmissão do conhecimento, e é institucional, porque tem a ver com um órgão ligado à educação. Então, é por isso que a gente fala em PPPI, ou simplesmente PPI, né? Projeto Político Pedagógico. Tem algumas formas de pensar que tira o político, né? Fala PPI, Projeto Pedagógico Institucional, tá? Na verdade, é melhor manter os 3, né? Você está vendo que a dimensão ali é importante, tá? No capítulo 3, o docente no ensino superior. Vamos lá. Modelos ideológicos e a ação dos professores. O que a Anastasia diz aqui para nós? Sistemas de disposições duradouras e transferíveis, estruturas predispostas a funcionarem como estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas de representação que podem estar objetivamente adaptados a seu fim, sem supor a busca consciente de fins e domínio expresso de operações necessárias para alcançá-los, objetivamente reguladas e regulares, sem ser o produto de obediência a regras. E, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas, sem ser produto de ação organizadora de um diretor de orquestra. Então, vamos lá, os modelos ideológicos e a ação dos professores. Então, nós temos modelos ideológicos que vão ser orquestrados, tem uma hierarquia, vem de cima para baixo, modelos que são estruturantes, então nós temos uma relação vertical, de cima para baixo, quem tem o poder, né, que é a classe dominante, exerce a construção de um currículo que vai fazer o dominado sempre ser dominado, né? Veja só, hoje, não fui eu que inventei essa ideologia. Quem inventou foi a classe que está aqui, ó, a classe dos dominantes. Hoje a gente não chama mais o funcionário de funcionário, né, de faxineiro,
de professor, né? O que a classe dominante fala é colaborador, colaborador, beleza? O mercado agora, né? Aquele que é investidor, aquele que vai criar uma nova instituição, ele é chamado de player, né? A equipe, ela é chamada de team, ok? Então, da ideia de que nós estamos todos juntos, colaborando para o processo. Quem criou isso? Não foi a classe dominada, foi a classe dominante. Então, isso mostra que isso passa também pela escola, pelo processo de ver o outro como aquele que, ao adotar esse discurso, não vai discutir sobre a permanência dele naquele local da sociedade, tá? Então, é isso que se discute nesse livro. As práticas, então, são reprodutoras das regularidades, tá vendo? Aquilo que era peão, mas peão não fica bem, né? Então vamos chamar o cara de colaborador, né? Camarada, ó. Requer importante reflexão ativa e reativa sobre as suas práticas. Reflexão ativa, eu tenho que agir, e reativa, eu tenho que contestar, né? Forças ativas e reativas. Forças revolucionárias e reacionárias. Manutenção das relações sociais, o professor artesão é no sistema tradicional. Então, esse modelo hierárquico, vertical, que coloca o sujeito naquela classe, aí você fala, professor, mas isso é bobagem. Eu ouvi falar que o capitalismo não dá mobilidade social. Dá, mas para uma minoria, gente. Você não... Eu estou tentando ficar rico há 40 anos. Não dou conta, entendeu? É muito difícil. Quem é que vai conseguir? Todos que jogam bem futebol ficam ricos? Óbvio que não. Só tem espaço para um Neymar, né? Não tem espaço para 10. O time não dá conta de pagar 10, dá conta de pagar um para virar um modelo de comportamento e todo mundo assistir a televisão, comprar a camiseta, comprar os produtos que ele propaga, não é isso? Crença limitante, a incorporação de tecnologia daria bons resultados. Isso aqui é uma ilusão, né? A ilusão, a incorporação de novas tecnologias, ela pode promover a mesma alienação, a mesma manutenção de privilégios, depende da abordagem pedagógica que você faz dela, do uso que você faz dela, né? Se eu tenho um ensino em EAD gravado, o EAD gravado, por exemplo, eu gravei videoaulas para uma instituição, a instituição me remunerou por isso, eu recebi o valor de horas aulas e o material produzido vai durar 5 anos. Então, eles vão receber durante 5 anos, eu recebi só um mês. Eu não recebo por cada aluno que assiste aquela aula, entendeu? Então, já assim, como eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou continuar naquela classe dominada, tá? E aquela aula que o aluno vai assistir, ela é a mesma durante 5 anos? Isso é contrário a todo o processo de pedagogia, de respeito. E outra, é o mesmo para todos os alunos, independente da formação, da competência intelectiva, independente da classe social em que ele está, do conhecimento que ele traz de mundo, a aula é a mesma e eles vão ter que se adequar a essa escola já feita. Se o mundo muda a todo momento, se você não sabe como vai ser o mundo daqui a 5 anos, como que a faculdade, a universidade sabe o que vai ensinar para o aluno daqui a 5 anos? A mesma coisa que ensinou 5 anos atrás? Entenderam? Tem alguma coisa errada, precisa ser mudado aí, né? Pesquisar ou ensinar. Quer dizer, pesquisar o conteúdo, que também é mutável, por isso que eu não posso gravar uma aula para 5 anos, né? O porquê dessa nova tendência. Então, tá lá, ó. Um reconhecido pesquisador não é garantia de uma excelência no desempenho pedagógico. Então, aquele negócio que o Michel também falou, que o saber notório pode suprir a falta do professor, o saber notório, ele supre a falta de um conteúdo, ele não supre a falta de uma pedagogia, porque ele não foi construído em torno da pedagogia, ele foi construído em torno do saber notório. Então, ele não resolve, não é garantia de desempenho pedagógico. Se fosse, a gente estava voando em todo o processo de educação, né? Porque a maioria dos professores tem saber notório, mas por que a educação não vai? Por que o aluno sai da faculdade sendo um profissional que talvez ele não consiga um grande desempenho? Né? Por causa do saber notório. O saber notório é necessário, mas o saber pedagógico tem que andar em consonância. Está entendendo? Que eu não estou desprezando o saber conteudístico, mas que a ele tem que ser somado o saber pedagógico, que é, além desse conteúdo, o modo de trabalhar em sala de aula, de transmiti-lo, de transferi-lo, de compartilhá-lo, tem que ser muito bem discutido, que talvez seja um ponto importantíssimo no processo de educação do país. Então, a pesquisa, quem são os sujeitos envolvidos? A gente acha, quando se defende um TCC, e você foi lá e pronto, defendeu, você é o sujeito envolvido. Você pesquisou pessoas,
né? As pessoas participaram disso. Houve revisores do seu texto, professor orientador que te deu o norte, a bibliografia selecionada, as pessoas que escreveram os livros. Ou seja, tudo isso faz parte de uma pesquisa. Uma pesquisa nunca é feita de forma isolada. E o mundo líquido é um mundo em constante transformação, né? Ó, não há garantia de que o processo exitoso dará certo em outro grupo. Essa mesma pesquisa que você fez, se eu trocar o público pesquisado, o resultado será outro, porque as subjetividades analisadas seriam outras. Então, ela é válida para aquele universo pesquisado, para aquela amostra, né? E a experiência acumulada deve servir como referência, olha aí, ó, e não verdade. Então, o conteúdo, o professor conteudístico, ele tem que ter uma referência de trabalho, e não aquilo como verdade inquestionável. Tá? A própria matemática, a matemática ensinada na Idade Média, ela comprovava cientificamente a Terra no centro do universo, com valores matemáticos que provavam isso. Terra plana, centro do universo, Jerusalém, quem está próximo a Jerusalém está ali próximo à ideia de Deus, quem tem mais distante está mais distante de Deus, todo mundo tem que ir para lá, na Cidade Santa. Perfeito, terraplanismo, a matemática medieval. Aí, de repente, veio um outro instrumento, a luneta de Gutenberg, os saberes experimentais, a ideia de discutir, e veio colocar uma matemática que prova que agora, no Renascimento, quem está no centro do universo não é mais a Terra, é o Sol. Então, de certa forma, o que a gente tem aqui? Uma matemática agora servindo a outro senhor. A matemática por si, então, ela é neutra, manipulável, manobrável. Ela está atendendo aqui os interesses católicos medievais e aqui os interesses científicos. E desta forma, a gente tem a ideia de que não importa, então, só o saber científico, mas a que interesse ele serve, a quem ele está servindo como verdade, e tem que ser uma referência para aquele tempo, para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Mudou essas variantes, mudou a forma de ver o mundo. Tá? E é tão forte quando a gente aprende errado, que a gente não consegue mudar isso de um dia para o outro. Até hoje a gente fala que o sol se pôs, o sol nasceu e só como o sol se pôs, se o sol não mexe, é a terra que mexe, entendeu? O que a gente colocaria no lugar? Mas foi tanto tempo com esse saber que a gente não consegue falar de outra forma. Então a gente, inclusive os físicos, né, falam, o sol se põe no oeste, nasce no leste, né? Os geógrafos falam isso. O sol não se põe em lugar nenhum. Né? Capítulo 4. Olha que expressão legal, né? Vai cair lá no seu concurso. O que seria essa ensinagem? O curso vai ensinar como ensinar. Ou seja, o curso é uma metalinguagem, curso de formação, ensina o professor a como ser professor. Ensina a ensinar da melhor forma possível. Então, acho que aqui é o ponto importante da sua prova, depois de todo esse grande contexto que a gente fez. Ó. O conceito de pedagogização também é importante para a sua prova, tá? Então, antigamente, predominância do ensinar sobre o aprender. O professor mandava para o aluno. Então, isso aqui que o professor tinha, que era o saber, que era importante, né? O saber é que determinava quem deveria aprender. Se o professor ensinasse, o aluno aprenderia. Fechou? Hoje, crença nas mídias como forma eficaz de transmissão. A gente já sabe que isso é uma crença. Ela pode ser usada como matemática que eu exemplifiquei no slide anterior. Dependendo do interesse de quem está manobrando a ciência, ela pode ser emancipadora, crítica, libertadora, ou ela pode ser, de novo, tradicional. Tá? Ensinar no ensino superior virou, então, mini palestras. Se for mini palestra, você ainda está no sistema tradicional. Se você consegue, enquanto professor, instigar o aluno, estimular a pesquisa e o protagonismo dele, você já está numa linha mais moderna, né? O verbo ensinar é um circuito fechado. É isso aqui, ó. Eu ensino, você aprende, ó, tá? Ocorrência necessária de aprendizagem por parte do aprendiz. Então, tem que ter um professor, tem que ter um aluno, e o professor transfere, isso é o verbo ensinar. Agora, o substantivo ensinagem define-se pela ação de aprender para além da meta, e para isso não cessa no processo de aprender, é contínuo. O ensinagem é a ideia de você passar para o aluno a condição de ele ser um pesquisador, um produtor do conhecimento. Essa ideia vai superar a aula comum,
A aula expositiva, substituindo no tradicionalismo a aula dada, a aula assistida, para uma aula construída, uma aula dialogada. A gente pode até falar em aula expositiva. A aula expositiva não é aula tradicional, o professor fala, o aluno aprende. E se eu colocar um adjetivo aqui, ó, aula expositiva dialogada, aí eu falo, o aluno me dá um feedback, ele também me ensina, eu também tenho qual ângulo eu, de certa forma, poderia usar para falar com ele, ok? Ele me dá um norte ideológico para usar a minha melhor estratégia para que agora, conhecendo-o, ele possa aprender junto comigo e eu junto com ele, né? Bom, aqui tem uma citação aqui de Zabala, né, que é outro teórico da educação dentro do livro, que ele traz esses ângulos sobre a educação. Olha só, conteúdos factuais. É o professor conteudista, né, que eu já falei, ele ensina o fato, né, o que está lá no livro didático. Né? Entre ele e o Google, a mesma coisa. Conteúdos procedimentais. Significa que, através desses fatos concretos, eu posso mudar um pouco esse direcionamento, e esse direcionamento vai criar uma ação coordenada, ou seja, uma ação conjunta que vai levar a um determinado objetivo. Atitudinais vem de ato mesmo, de tomar ação, né? De uma tomada de ação. E conceituais vem de princípio. Então, peraí, por meio dos fatos concretos que já existem na sociedade, estão circulando entre nós, a gente vai estudar os conteúdos a respeito deles, mas nós vamos testá-los e depois nós vamos criar os nossos conteúdos, uma ação mais moderna do ensino-aprendizagem. O desafio, superar o modelo centrado na fala do professor. Quando eu fiz inglês, né, tinha uma frase, o professor falava a frase, o aluno falava a frase, o aluno B falava a frase, o C falava a frase, depois passava um vídeo com a frase e a gente repetia tudo de novo. Então, você não está aprendendo, você está só repetindo, não concorda? Vai entrar em você por memorização. A partir do momento que você deixa de usar, você esquece de novo. Porque se não entrou de forma significativa, ela não se fixa no seu córtex cerebral, ela fica ali no sistema límbico, que é uma memória temporária, tá? A solução para essa ideia é Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem um livro Pedagogia do Oprimido, que cai no concurso. Ele fala que se você ensinar o sujeito a partir da realidade que ele compreende como significativa para ele, o saber entra quase que se casando com o exercício do trabalho da cidadania. E a gente volta lá para o tripé, né? Ó, o ensino pleno, né? Promove exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. E a construção do conhecimento é um momento de desenvolvimento operacional da atividade do aluno por meio da pesquisa, do ensino individual, dos seminários, portfólios, banners, exposições orais, debates e dramatizações. Ou seja, são formas que você pode usar enquanto professor como avaliativas, e elas fogem aquele padrão de só marcar X. Aquele padrão que só marcar X, escolher a resposta correta, ele é uma forma de avaliar. Mas nós temos alunos que conseguem protagonizar com outras formas de apresentação do seu saber. Tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende fazendo esquemas, tem aluno que aprende fazendo mapas mentais, tem aluno que aprende falando sobre o que fez. Isso tudo deve ser respeitado, né? Bom, a significação disso tudo é estabelecer vínculos com o conteúdo a ser desenvolvido, mais o trabalho, mais o exercício da cidadania. Ok, isso tudo a gente cai em Paulo Freire. Por isso que ele é um cara tão importante para a sociedade, porque ele foi um dos primeiros a falar, né, de uma forma tão significativa que existe um caminho para a educação ser eficiente. E esse caminho passa por esse tripé. Se a gente seguir, nós vamos conseguir transformar a sociedade. Se a gente não seguir, a gente vai conseguir manter o que a gente tem. E manter o que a gente tem é bom só para um grupo, não é bom para todos, tá? Bom, como desenvolver o significado do objeto, daquele que se ensina, da educação? Primeiro, problematização. Prática ou praxis é a ação do sujeito sobre o objeto. Então, eu tenho que ter lá, eu vou ensinar, por exemplo, literatura realista. Então, eu tenho que me debruçar sobre esse objeto, literatura realista, ou sobre o aluno, vou ensinar o aluno, né? Criticidade e discussão relacional. Eu tenho que entender que eles estão dentro de um período de tempo, realismo é século XIX, meu aluno está no século XXI.
como que eu posso fazer essa ponte? Isso aí eu que tenho que fazer, o professor, né? E o aluno vai trazer para mim as visões que ele tem, né? Não só daquilo que no mundo dele se parece com o livro, mas das próprias leituras do livro, né? Então, eu vou propor uma aula que vai continuar o que já tem, uma aula que não vai ter lucro nenhum para ninguém, né? Ou uma aula que vai romper com o que ele tem e vai apresentar um novo. Então, significa que a continuidade eu levo o novo, o que é antigo para a sala de aula, né? Mas a partir disso eu vou fragmentando. Parte desse antigo é significativo, continua. E parte dele, né, sofre metamorfose e gera um novo. Historicidade, contextualização e visão de que o tema pode ser tratado. Então, eu vou trabalhar o século XIX, eu tenho que contextualizar o que é o século XIX, o que foi a Revolução Industrial, os teóricos que viveram ali, o que a humanidade pensou daquele jeito e como isso contribuiu para que a gente fosse do jeito que a gente é hoje. A sociedade, hoje, ela é histérica e infantil. O primeiro a falar isso foi Freud, né, lá no século XIX. Né? Totalidade, visão sistêmica. Esse século XIX, ele está aqui no século XIX, mas tem o XX e agora estamos no XXI. Então, nós não podemos estudar só o XIX. Isso aqui, exatamente, a escola errou. Estudava o XIX, perdendo a referência de que nós estamos aqui no XXI. Na verdade, o que o XIX, passando pelo XX, tem, ou trouxe de continuidade, né, para o 21. E o que nós vamos continuar fazendo igual e o que nós vamos romper e fazer diferente? Vamos tirar, então, o professor de sala de aula e vamos fazer aula à distância. Isso não é ruptura, isso é a volta nos anos 60. Nós fazíamos isso com o Instituto Universal Brasileiro. Beleza? Então, aí, de olho nas técnicas. Professor e aluno, ciência, conhecimento e saber escolar. Vamos lá, estuda a disciplina fechada em si e ensino capenga. O que eu te falei, estudo do século XIX fechado nele, não tem sentido nenhum. Beleza? Agora, fragmentar perde a visão de todo. Eu estou no 21. Por que eu tenho que saber do 19? Só faz sentido saber do 19 se o 19 tiver continuidade e ruptura no 21. Aí o professor ajuda a fazer essa comparação. Entendeu? Por exemplo, meus colegas do curso de graduação de física, todos eles querendo saber cálculo, querendo fazer física, não sei o quê. Primeiro dia de aula, sociologia da educação. Segundo dia de aula, filosofia da educação. Os moleques estavam loucos, cadê a matemática e tal? Demorou um pouquinho, mas eles entenderam que se eles aprendessem só matemática e física, eles seriam reprodutores de uma sociedade capenga, que não valoriza o todo, que particulariza o saber, que coloca o sujeito que sabe chamado de nerd e não promove para que as outras pessoas também cheguem nesse patamar de intelectualidade. Docência no ensino superior, ensinar a quem? Quem é o nosso aluno? Aqui está falando para nós da faixa etária dos alunos, são jovens, né? Esses alunos jovens aqui, esses alunos, eles são trabalhadores, têm pouco tempo para estudar, eles são de uma base cultural muito diferente, então chega nos primeiros períodos de aula, gente que sabe matemática, gente que não sabe, gente que sabe inglês, gente que não sabe, gente que trabalhou, gente que não trabalhou, gente que tem dificuldade com linguagens, com raciocínio lógico, que estão ali, professor, isso aí vai valer ponto? No ensino superior, mesmo o professor falando, gente, não se preocupe com isso, vamos procurar em aprender. Mas e se eu ficar de recuperação, de dependência, né? Média de 25 anos, solteiros, dormem menos de 6 horas diárias e se alimentam mal. Ou seja, é óbvio que a educação vai estar com dificuldade de existir plenamente. Vamos demorar para recuperar isso, desses que já estão na faculdade. Mas a gente pode pensar também que a gente tem que fazer com que a pessoa entre na faculdade com isso aqui resolvido. Por isso que é importante fazer pesquisa não só no ensino superior, mas pesquisa no ensino básico. Tá? Bom, o professor, então, ele tem que ser junguiano, ou seja, ele tem que se misturar com o aluno, ele tem que ser aquele sujeito que tem a transferência, né? Não pode ser aquele neutro. Tem professor que já falou para mim, para você ser professor, você tem que deixar os seus problemas em casa. Entrou na sala, é a aula. Eu falo, não, meu amigo, a aula não é separada da vida. A minha vida é meu pai, minha mãe,
meu filho, minha esposa, meu outro filho, minha cunhada, o motorista do ônibus que me leva, a tia que faz o café aqui na escola para gente, e o aluno que está aqui, o pai dele também. Ou seja, ele não pode estar de fora, porque se fosse separado, você vai ensinar só o cara a fazer cálculo, ciência, né, decorar datas. Ele vai fazer o que com isso? Para melhorar a condição da família dele, para poder entender o posicionamento dos pais, para poder melhorar a condição da vida deles. Isso não pode ser assim, entendeu? Muito bem. Terceira parte, experiência de desenvolvimento profissional docente no ensino superior. Essa é a última parte, né? Então, capítulo Instruindo Caminhos. O que ele diz aqui? Vamos ver. LDB. Os cursos superiores devem, segundo a LDB, 1. Preparar o professor. Os professores podem ser preparados em outros espaços do sistema. Por exemplo, nas etapas, né, do segundo nível de educação, que é o nível superior. Programas de estágio e docência, tem vários. Se você acessar agora a CAPES, tem lá curso para você fazer gratuito. Cursos reguladores de longa duração, vai gerar em torno de 1 ano. Cursos específicos de curta duração, cursos aí de final de semana, né, cursos de 10 dias, né, 1 semana. Práticas docentes tuteladas, iniciativas de formações contínuas, avaliação institucional. Isso aqui é muito legal, né? Porque ela vai dar até nas descrições do vídeo aqui tem uma aula sobre avaliação institucional. Ela mostra a importância da instituição se autoavaliar-se por meio daqueles que estão circulando por ela. Professores, alunos, comunidades, servidores, né? E aí ela tem documentos importantes para levantar estratégias e melhorar, né? E a prática do passado, o que eu te falei? É uma continuidade que vai valer para sempre? Não. Ela vai chegar até nós para que a gente possa romper, ou seja, ultrapassá-la em termos de autocrítica e fazer uma escola melhor, uma educação melhor. Então, a prática do passado ela tem que existir, para você não fazer de novo. Senão a gente ia achar que o ensino com tecnologia, com EAD, ia ser a salvação da escola. Não foi. A gente usava stencil. Você lembra do stencil, do mimeógrafo? Antes do mimeógrafo, o que era? Era a mão, o professor fazia um desenho para cada aluno. Aí viu o mimeógrafo, vou fazer o mesmo desenho para todos os alunos. E a gente pode medir. Quem chegou até... Tá vendo que não foi uma solução, foi um problema? Aí, de repente, falou assim, agora a gente vai colocar transparência, né? Vamos usar um retroprojetor. Aí você pegava aquelas lâminas, né? Tirava xerox, né? E levava para o aluno. Agora resolveu, a gente ganhou tempo, pode falar de mais coisa, foi acumulando mais coisa. Agora veio o PowerPoint com data show. A escola continua a mesma, você só acelerou a quantidade de coisas que você colocava, né? Mas é o mesmo sistema, de uma matéria para todos os alunos, e os alunos têm uma meta a chegar. Isso, quer dizer, isso não pode ser assim, né? A meta não pode ser a referência. Isso é um modelo de empresa. A empresa quer bater recorde. Né? Eu acho que isso é uma coisa a ser discutida. Todas as vezes, por exemplo, nota do Enem, está lá assim, né? Em linguagens e códigos, a turma X ficou com 580. Nossa meta é chegar a 620. Por que a meta? Por que o processo não pode ser medido, não pode ser melhor desempenhado para que o aluno saia dali sabendo o que precisa necessariamente para viver em sociedade? Por que a meta tem que ser o ponto? Ele vai fazer o que com esse ponto? Vai dar mais alunos para a matrícula na escola, porque ela vai ser bem conceituada na propaganda que ela vai fazer para os pais. Isso é uma escola administrativa e pedagogicamente ligada ao ramo empresarial e não ao ramo educacional, tá? Então, vamos lá. Qual que é o fim aqui para a gente terminar a nossa discussão de hoje? Avançar no processo de desenvolvimento profissional mediante preparação pedagógica não se dará em separado de processo de desenvolvimento pessoal e profissional institucional. Ou seja, é junto. Não vem com juntos somos mais, não. Pelo amor de Deus. Isso é discurso barato de coach. A ideia é o seu projeto pessoal, quando ele está alinhado com o seu projeto profissional, alinhado com o projeto institucional, ele estará alinhado com o projeto educacional brasileiro. Você estará apto a trabalhar em qualquer lugar, porque você está fazendo educação, você não está fazendo nenhum tipo de acumulação de saber para se autopromover.
Você está saindo do eu para o nós. Nós. Você está saindo da ideia de ensinar o conteúdo para a pedagogização desse conteúdo. Beleza? Isso, né? Agradeço a vocês, né? Espero ter ajudado. Logo, logo eu posto mais um dessa área aí para nós. Um abraço a todos.